Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Eu sou o professor Júlio Kolbes e hoje eu vou ensinar para vocês um assunto muito importante quando a gente está pensando no ensino mais estruturado, que é o ensino por tentativas discretas, DTT, Discrete Trial Training, que é uma das abordagens de ABA criada lá em 1970 e que vai ser muito importante no ensino das suas crianças. É uma técnica que consiste em a gente dividir o comportamento em diversas pequenas micropartes para ficar mais fácil de ensinar para as crianças. Então, vocês devem imaginar que tudo que a gente faz é um comportamento, mas ele vai ser dividido em pequenas partes, digamos assim. Então, essas pequenas partes elas vão ser ensinadas para a criança a partir de um estímulo e depois a gente vai dar o reforçador e todos os elementos que a gente já aprendeu nas outras aulas. Isso continua igual. Mas de uma forma bem importante, assim, quando a gente divide esse comportamento, ele fica realmente mais fácil da criança aprender, porque as instruções elas são mais diretas para ensinar uma pequena tarefa direto, de uma forma mais rápida. Então vamos imaginar uma situação hipotética que eu quero ensinar uma criança a colocar a meia, que é uma coisa simples, mas colocar a meia é um comportamento que pode ser dividido em mais partes para também ficar mais fácil para a criança. Vamos imaginar o seguinte: a criança precisa escolher a meia, ela precisa colocar nos dedinhos, ela precisa puxar até o calcanhar, depois do calcanhar ela precisa colocar o dedinho e puxar a meia para cima. Se vocês viram aí, eu já dividi esse comportamento em diversas pequenas partes e a gente vai bolar uma estratégia para que ela consiga fazer isso. Então a gente vai dizer: fulano, coloca a meia. Obviamente que talvez no início, quando ela é pequenininha, ela não sabe fazer isso. Então a gente vai inverter a ordem para que ela já seja recompensada primeiro e vai ensinar simplesmente ela a colocar o dedinho e puxar no calcanhar. Quando ela fizer isso de começo com ajuda, depois só com uma dica, a gente vai dar o reforçador para ela brincar um pouquinho, a gente vai fazer cócegas, vamos estimular ela socialmente, falar: muito bem, fulano, você conseguiu fazer. Depois a gente vai dar esses dois passos, que é puxar a meia de que já entrou nos dedinhos até o calcanhar e puxar do calcanhar. E a gente vai aumentando a complexidade e vai entregando o reforçador somente depois que ela fez essas duas tarefinhas e assim por diante. Como fica dividido, é mais fácil para a criança fazer e fácil também para a gente controlar o que ela consegue fazer de forma independente. Também é muito importante, assim, quando a gente está dividindo o comportamento, de imaginar quais são os pontos chaves que vão ser onde ela vai ser recompensada e que ela vai poder brincar um pouquinho. O ensino por tentativas discretas ele é mais estruturado, a gente precisa planejar ele. É diferente do ensino naturalista, que eu já tinha ensinado para vocês, em que a gente segue a orientação das crianças, que a gente segue a liderança das crianças, na verdade. Então, no caso aqui, a criança, normalmente, ela não tem uma grande vontade para colocar a meia, então a gente vai colocar ela sentadinha num lugar específico e por isso que a gente precisa de reforçadores que a criança necessita para brincar um pouquinho, para ela se divertir. Mas pensem que essa estratégia a gente pode ensinar diversas outras coisas. Eu estou falando de colocar meia, mas poderia ter sido uma camiseta. Então a gente divide, escolhe a camiseta, a gente vai colocar em cima da cabeça, a criança de repente vai começar só puxando, daí a gente não necessariamente precisa começar pelo final também. A gente deve pensar qual é a melhor estratégia que vai funcionar para a criança naquela determinada situação. Então, ela coloca na cabeça, depois vai colocar o bracinho direito, depois o bracinho esquerdo, vai puxar na barriga, mas tudo isso precisa ser ensinado em partes menores. Isso é bem importante, quebrar o comportamento em diversas pequenas partes de uma forma estruturada. A gente também tem que pensar no comportamento dela como um todo, né? Porque se ela estiver num ambiente que tiver muito estímulo, que ela vai ficar olhando para o lado e vai olhar para o brinquedinho, quando a gente vai fazer por ensino, por tentativas discretas, a gente necessita que o ambiente tenha menos concorrência visual, que não tenha barulho, para que ela se concentre naquelas tarefas que ela está fazendo. Então a gente pode simplesmente fazer que a criança sente numa cadeirinha para colocar a camiseta. Isso vale para diversos outros ensinos. Então, essa estratégia ela serve para que a gente possa ensinar muitas coisas para as nossas crianças de uma maneira bem eficaz. Uma outra coisa muito importante também é que a gente, no começo, né, a gente fala para a criança o que está fazendo: ó, fulano, agora a gente vai colocar meia, fulano, agora a gente vai colocar a camiseta.
Mas com o tempo, esses comportamentos, essas tarefas que normalmente no nosso dia a dia a gente faz em silêncio, nós devemos também fazer em silêncio, porque senão a criança ela pode ficar acostumada com as dicas visuais e ela vai colocar a camiseta simplesmente somente quando você falou. Então, é necessário que comportamentos que a gente faz em silêncio, que sejam ensinados em silêncio, mas não no começo. A criança ela já precisa conseguir fazer todo o processo sozinho, de colocar camiseta, de colocar meia, ou de outros elementos que você quiser ensinar para ela. Mas, se a gente ficar falando o tempo todo, ela talvez fique esperando a sua dica, talvez a dica física, talvez a dica verbal, daquilo que ela necessita. Então, com o tempo, a gente vai tirando as dicas para que a criança consiga fazer isso de uma forma independente. Nosso objetivo é que a criança faça tudo isso de forma independente. Também a gente deve planejar um intervalo de tentativas. Quantas vezes eu vou ensinar a criança agora a colocar uma camiseta? Imagina que essa é uma situação não tão atraente para uma criança, né? Vai colocar uma camiseta 5, 6, 7, 8 vezes. A gente deve imaginar que essas tarefas que são feitas no dia a dia, que elas sejam feitas no jeito que a gente faz na vida real. Então, eu não fico falando que eu vou colocar a roupa, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Algumas coisas que a gente faz que tem o acompanhamento verbal, aí sim a gente ensina com a parte verbal. Mas normalmente é necessário a gente ir adaptando também conforme o cotidiano de cada criança. E como eu estava falando, assim, a gente não vai colocar 10 vezes a camiseta de uma criança no mesmo dia. A gente vai fazer 2, 3 vezes, vai dar intervalos assim para a criança não se chatear, para que ela vá aprendendo. A gente pode fazer blocos de 5 vezes, mas também não vamos tentar colocar a camiseta 20 vezes, com certeza a criança vai se incomodar com isso. Então, é preciso a gente sempre ter em mente também que é necessário que ela esteja feliz fazendo essas tarefas e que ela seja recompensada com o reforçador que ela gosta ali para que ela se estimule a fazer cada vez mais. Então, pode ser pequenas tarefas, como fazer desenhos, como fazer a letra A, como fazer a letra do seu nome, como apontar elementos de bichinhos, imagens. Pode ser qualquer coisa que você queira ensinar para as crianças, mas vai dividindo no começo e depois a gente vai aumentando, né, a complexidade desse comportamento, deixando ele cada vez mais simples para, no futuro, deixar ele mais complexo para a criança consiga fazer do início ao fim. As nossas instruções, elas precisam ser claras e objetivas. Se a gente vai falar, coloca a camiseta, coloca a meia. E é simplesmente isso, a gente não vai dar grandes explicações porque é um negócio mais físico, motor, nesse caso específico dos exemplos que eu estou dando aqui. Mas mesmo nas outras tarefas é preciso que a criança entenda aquilo que está sendo exigido dela, que está sendo pedido dela, para que ela não se confunda, não se irrite. Então, vamos colocar a camiseta? Coloque a camiseta. Simplesmente de uma forma direta, e esse é o nosso objetivo. Eu não vou fazer com que ela coloque a camiseta, coloque o boné, coloque a calça, coloque o calçado e a meia, tudo de uma vez só nesse bloco de ensinos. Eu vou dividir também todas essas partes para que fique mais claro para a criança. Uma outra coisa também bem importante é que a gente precisa elevar o acerto da criança. Então, cada vez que a criança acerte, a gente vai recompensar ela. É importante, né, que a criança se sinta cada vez à vontade para fazer essas tarefas e vocês vão notar que elas vão começar a gostar mais, elas vão se sentir satisfeitas e vão se divertir. Porque até colocar uma camiseta a gente pode fazer brincando. E lembrando, a felicidade da criança é um grande indicativo de que ela está gostando da tarefa que está fazendo. Quando a criança não gosta muito, ela vai tentar fugir, ela vai tentar empurrar, ela vai fazer algumas coisas que são indicativos de negativa, de que ela não vai fazer. E é por isso que ela precisa ser recompensada de uma forma e de algo que ela goste também. Ela precisa estar envolvida, engajada naquela atividade que a gente vai fazer. Como é uma atividade mais estruturada, que é algo que ela precise ficar parada, que ela precise ficar prestando atenção por mais tempo, as pulgas podem acontecer de uma forma mais seguida. Então, sempre temos que cuidar disso. Mas se você for ensinar, o processo é mais ou menos o mesmo. Digamos, eu quero ensinar o meu filho a bater palma. Isso foi uma coisa que eu levei bastante tempo, porque eu não sabia a técnica de dividir, de dar dica. Isso pode ajudar. Porque simplesmente a criança, às vezes, ela quando começa a bater palma, ela vai ficar com as mãos assim. E a gente precisa encostar nas mãos para que ela faça o movimento. Então é preciso dividir, mesmo que seja muito simples,
o comportamento que está sendo ensinado, como por mandar um beijo, e a gente vai fazer desde a dica física, lá encostando na mãozinha da criança para fazer esse movimento, até encostar o dedinho, até simplesmente só falar, para que ela consiga entender quais são os contextos que a gente está querendo que ela faça. Então imaginem toda a sua vida cotidiana da criança, o que ela precisa aprender, e a partir disso a gente consegue, dividindo o comportamento em pequenas partes, ensinar de uma forma muito mais fácil, ou pelo menos menos complicada. E toda criança vai conseguir aprender alguma coisa, umas vão aprender mais rápido, outras vão demorar um tempo maior, mas elas vão conseguir aprender para buscar sua independência. Isso vale a partir até do momento que ela vai se alimentar ali, de dividir tudo. Vai pegar o garfo dessa vez, ou ela simplesmente vai só levar na boca. Todos os comportamentos podem ser divididos, comecem a olhar eles a partir de pequenas partes para resolver pequenos problemas. Isso vai ser bem mais recompensador para a criança, vai ser mais recompensador para os pais, que vão conseguir fazer as tarefas, e a frustração diminui bastante, porque o objetivo acaba que ele é sendo atingido em pequenas partes. Isso ajuda bastante com que a gente consiga a desenvolver as nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima vamos continuar também falando um pouquinho disso, porque ele vai se desdobrar em outros elementos assim mais estruturados. Vou dar alguns exemplos práticos assim de outras atividades que são um pouquinho mais complexas dessas que eu falei nesta aula. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.